Fala aí, galera, tudo bem? Professor Alexandre de volta aí com vocês com mais uma videoaula bacana, beleza? E hoje eu trago para vocês, tá? Vamos estudar uma matéria chamada o ciclo do ouro, tá? Um período da nossa historiografia brasileira no qual vai caracterizar a crise do sistema colonial, que foi a primeira fase da história do Brasil, finalizada no ano de 1822 com a independência do nosso país. Esse período vai se concretizar com a descoberta do principal minério que deu uma alavancada na economia brasileira. Tá? Os produtos que vinham do Oriente para a coroa portuguesa já não estavam dando tanto lucro. Tá? Inclusive, eles estavam perdendo concorrência para a coroa espanhola, que descobriu suas áreas de exploração na América, ouro e prata, e com isso estavam ficando muito ricos, deixando os portugueses para trás. E começou uma busca incessante da coroa de descobrir esses tipos de minério aqui no nosso país. Tá? E a princípio, tá, nós vamos ver que os bandeirantes paulistas descobrem uma grande jazida de ouro no interior da capital de São Paulo, região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, num processo histórico brasileiro conhecido como entradas e bandeiras. As entradas eram pessoas que tinham financiamento da coroa portuguesa. Já os bandeirantes, as bandeiras, eram mercenários que, além de buscar esse minério, também iriam atrás de indígenas para fazer os escravos. Beleza? Em 1702 começa o controle da coroa brasileira sobre esse minério descoberto. Tá? Então é criada a Intendência de Minas com simples objetivo: distribuir as terras e as minas descobertas recentemente para novos proprietários e a cobrança de impostos. Com o tempo, essa cobrança vai ficar um pouco mais apertada, né? A coroa vai criar as casas de fundição que vão transformar o ouro em pó, em barras, vai transferir a capital Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, no intuito de estar mais próximo da região de mineração do ouro e controlar e fiscalizar, acima de tudo, e a criação da Estrada Real, também conhecido como Caminho de São João del Rei, que ligava a Minas Gerais, passava por Paraty e chegava ao porto do Rio de Janeiro. Beleza? Alguns impostos que foram, muitos deles, uma das causas, as principais revoltas que nós vamos ver ainda hoje nessa nossa aula. Tá? Um dos primeiros impostos que foram criados foi o quinto, que era a retirada de 20% do ouro encontrado para a coroa portuguesa. Tivemos também a captação, que era o valor por cada escravo que trabalhava nas minas de ouro. E por fim foi criado a derrama, que é o mínimo anual de arrecadação. Muitos dessa arrecadação eram dos próprios bens dos proprietários que viviam naquela região. Consequências, tá, do ciclo do ouro em nosso país. Primeiro, houve uma dinamização da sociedade brasileira com a criação de novas profissões. Né? Vai surgir advogados, vai surgir várias funções que ainda não existiam em nossa sociedade. Forte processo de urbanização e estímulo à arte barroca, né? nesse período aí que vai destacar principalmente o Aleijadinho, né? Quem estuda literatura sabe muito bem que é um dos ícones na arte barroca no nosso país. Transferência do eixo econômico, né? No início da colonização era o Nordeste, região que dava ampla economia e pulso no Brasil, passa a ser agora o Sudeste, beleza? E, por fim, é o início da crise colonial, com diversas revoltas relacionadas à pressão da coroa sobre os altos impostos cobrados
população brasileira. Durante esse período vai ocorrer um tipo de política determinada de um personagem que vai se destacar nesse período do ciclo do ouro. Nós estamos falando de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Tá? Em Lisboa acontece um terremoto que vai matar mais de 10 mil pessoas. Tá? Dom José I assume uma coroa que já está endividada até o máximo do excesso, tá? Uma crise política, até que ele entra na política como primeiro-ministro português. Tá? Ele assume já no período do século XVIII, o século em que o iluminismo, tá? A influência do iluminismo na Europa está muito forte, tá? Principalmente a questão do liberalismo econômico, enfim, totalmente contrário ao sistema do antigo regime que Portugal adotava durante, né, a sua existência. Então, a princípio, Marquês de Pombal foi um déspota esclarecido. Se vocês lembram do iluminismo, você sabe muito bem que eram políticos absolutistas que adotavam ideias iluministas em seu governo. Tá? Ele fez parte dessa turma. Seu principal objetivo era visar a recuperação da economia no Brasil em benefício de Portugal, reequilibrar o saldo da balança comercial lusitana, que encontrava extremamente deficitária, dar maior eficiência à administração do reino, que encontrava-se totalmente desequilibrada, e a população portuguesa, não só a metrópole, mas também a colônia, não acreditavam no esforço dessa coroa sobre os problemas sociais da população. Tá? Ele adota o mercantilismo, tá, para fortalecer os comerciantes portugueses e principalmente competir com os ingleses. Aperta na fiscalização, na questão do ouro do Brasil, tá, para evitar contrabando, tá, e trazer mais impostos para a coroa portuguesa. Tá. Ele vai criar a derrama, tá, introduziu no ano de 1751, substituindo a captação, beleza? Transferiu o capital para o Rio de Janeiro, de onde o ouro só podia sair dessa cidade, tá? No ano de 1763. E por fim, tá? Trouxe uma diversificação econômica no nosso país, tá? Fortaleceu o algodão no Maranhão, tá? A cana no Nordeste, e ele trouxe para o Brasil a produção de tabaco, para tentar dar uma ênfase naquela região que estava perdendo, não tinha mais estímulo de produção, porque o eixo econômico passou a ser o Sudeste. Tá? E, na questão religiosa, expulsou os jesuítas do Brasil. A sua política foi bastante determinada, tá? Porém, muito violenta, porque todos aqueles opositores que tentaram acabar ou tirá-lo das questões políticas enquanto ele estava em sua administração foram presos ou foram exilados. Ok? Durante o ciclo do ouro, nós tivemos várias revoltas coloniais, e destaco duas, porque essas duas tiveram uma importância muito grande com relação aos seus objetivos, porque nesse período essas duas já queriam a proclamação da República, a separação da coroa portuguesa. Vamos lá? Primeiro, a Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, ocorreu no mesmo ano que estava acontecendo a Revolução Francesa, 1789. Tá? Teve como principal causas o esgotamento do ouro, as dificuldades de pagar o imposto, porque o ouro já estava, tá, acabando e não tinha como as pessoas de
insatisfação popular e o fechamento das manufaturas, principalmente o aperto dado pela rainha Dona Maria I, tá? Que fechou as manufaturas brasileiras e começou a exigir da população brasileira de só comprar produtos vindos de Portugal mais caros e de baixa qualidade. Tá? Os objetivos da conjuração: tá? Acabar com o monopólio comercial português, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no país, inspirados na independência dos Estados Unidos. Esse movimento queria a proclamação de uma república, a criação de universidades, principalmente São João del Rei, tá? A industrialização do país, principalmente daquela região ali, tá? E tendo como principal base o iluminismo, tá? Tanto que o símbolo da bandeira era um triângulo verde. Está vermelho hoje porque a bandeira de Minas Gerais era vermelha. Mas esse triângulo tem os 3 lemas, né, do iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive o lema da Revolução Francesa. E o seguinte dizer: libertas, cae será também, no latim, que significa liberdade ainda que tardia. Tá? Então, o anseio de liberdade nesse movimento era muito grande, era muito forte. Consequências, tá? Os membros do movimento foram chamados de inconfidentes. Inconfidentes significa o quê? Traidores. Mas o único traidor que houve foi José Silvério, que foi o único que delatou o movimento, tá? Por conta aí da derrama que iria acontecer e que não houve, tá? Condenados ao degredo, muitos deles, e perdoados. Porém, só um foi condenado à morte: o alferes Joaquim José da Silva Xavier, né? O famoso Tiradentes. Condenado à morte, enforcado e esquartejado na Praça Tiradentes, ali no Rio de Janeiro, né? Em que seu corpo foi espalhado pela cidade para que servisse como exemplo para outras revoltas, tá? Que não deu muito certo, tá? Anos depois, nós tivemos a Conjuração Baiana, mais ampla e mais popular, tá? Lembrando que essas duas conjurações tiveram a participação da elite, mas a baiana, além da elite, nós tivemos a participação de padres, médicos, advogados, a classe mais pobre, abastada e alfaiates, principalmente alfaiates. Por isso que a Conjuração Baiana também é conhecida como a Revolução, a Revolta dos Alfaiates. Tá? Principais causas: nós vamos ver aí a crise econômica em Salvador, tá? Que deixa de ser capital, a capital transferida para o Rio de Janeiro, e isso faz com que a cidade entre numa crise, aumentando a pobreza na população, levando à propagação das ideias iluministas divulgadas pela maçonaria, que é uma seita, um grupo que não é religioso, mas que traz algumas ideias iluministas, tá? em seus contextos. Principais objetivos da conjuração: a declaração de um governo republicano, democrático e livre de Portugal, o fim da escravidão e do preconceito contra negros e mestiços, a liberdade individual e o aumento do soldo entre os militares, né? Alguns militares estavam reclamando de baixos salários e aderindo também ao movimento. Assim como aconteceu na Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana não foi diferente, né? Os principais líderes, muitos foram presos, tá? Porém os mais pobres foram condenados à morte, esquartejados, enforcados e tiveram a mesma condenação de Tiradentes. Suas partes foram espalhadas pela capital baiana, pela cidade de Salvador, para que fosse dado assim, exemplo para novas rebeliões. Tá? Então aí você tem a aula fechada, tá?
vídeo você vai ter o link desse mapa mental e link de outros vídeos que vai dar ênfase a esses pontos que estudamos hoje. Para vocês, um forte abraço e bons estudos. Tchau!